Podem sentar, meus irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, tenho 35 anos, sou casado, pai de 5 filhos, um está no céu, mas também temos aqui conosco a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué, no ventre da minha esposa, com 5 meses. É uma alegria estar com vocês aqui do Abba Pai, um grupo que eu tenho muito carinho, um grupo que transbordou de uma missão que iniciou em Planaltina DF, a qual eu tive o privilégio de fazer parte. Eu sou fruto do primeiro abraço de pai que aconteceu em Planaltina DF, há quase 16 anos atrás. Então você também tem esse privilégio de estar bebendo dessa graça. Vou pedir a irmã para ficar dedilhando, por favor. Você também tem o privilégio de participar e beber dessa graça, de ser abraçado pelo Pai, de estar na presença do Pai. Atualmente eu sou o fundador da Associação Católica Minha Vida é uma Missão, uma comunidade nascente, onde o menino Jesus não tem nenhum lugar onde reclinar a cabeça. Mas, assim como Deus chamou para a gente assumir essa obra, assim também Deus vai nos auxiliar a executar essa missão. Estou morando há quase 3 meses aqui em Planaltina, do Goiás. Estamos alicerçados à Diocese de Formosa. É uma alegria estar aqui na Paróquia do Padre Jesus, Paróquia Santíssima Trindade, para poder trabalhar esse tema com vocês. O tema que foi proposto no dia de hoje é aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Misericórdia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Bendito seja Deus. Esse é o tema que vai ser proposto. É um tema muito interessante para poder ser trabalhado, principalmente nos tempos de hoje. Por quê? Porque está difícil de ver o povo perseverando dentro da igreja. Hoje em dia a gente faz parte de uma geração que até começa muito bem, uma geração que até continua muito bem, mas que muitas das vezes termina muito mal. O mais importante não é nem você começar bem e continuar bem, o mais importante é você terminar bem, porque de que vale eu começar bem? Quantas pessoas começam bem? Quantas pessoas fez o abraço de pai? Quantas pessoas fez o encontro, fez o retiro, fez seminário de vida, fez isso, fez aquilo, começou bem, começou mudando de vida, foi buscar os sacramentos, aí deu uma continuada ali, continuou bem, mas terminou mal e hoje não está ocupando as cadeiras. Se hoje tem cadeiras vazias, é porque existem pessoas que começaram bem, continuaram bem, mas terminaram mal. Então é necessário falar sobre perseverança para que o povo entenda que mais do que começar bem, mais do que continuar bem, precisamos terminar bem. Senão a gente nada e se afoga, morre no meio do caminho. A gente caminha e não chega. Mais importante é a chegada, mais importante é a recompensa. A gente não está aqui só para fazer bonitinho, para que os outros possam ver, para que tire uma foto e jogue ali no YouTube ou no Instagram. A gente não está aqui para começar bonitinho e passar para as pessoas uma imagem daquilo que a gente não é, daquilo que a gente não vive. A gente precisa terminar bem. Terminar bem. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Até o fim. Não é só uma vez, não é só quando eu encontro, não é só quando eu retiro. Ora, na hora que começar a preparação para poder ter o próximo abraço de pai, pessoas que estavam afastadas da igreja, elas vestem a camisa do encontro que fizeram e começam a frequentar. E elas esquecem aquilo que está escrito em Lucas, no capítulo 9, versículo 23 seguintes. Se alguém quiser seguir após a mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Aí o detalhe. A cruz precisamos assumir a cada dia. Não é só no domingo, não é só na quarta, não é só na sexta, não é só quando eu quero, não é só quando eu estou bem, não é só quando está tudo tranquilo. Não.
Se alguém quiser seguir após a mim, vai dizer o próprio Cristo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Então você persevera quando você está bem, mas persevera quando você está mal, persevera quando você quer, persevera quando você não quer, persevera quando as coisas estão favoráveis, ou persevera quando o ambiente é hostil, porque independente do grau ao que chegamos, o importante é prosseguir decididamente, mais do que começar bem, mais do que continuar bem, precisamos terminar bem, senão a gente vai correr o risco de chegar lá no alto dos céus, e aí a gente vai passar pelo julgamento e vai falar, Senhor, mas eu trabalhei no abraço de pai, Senhor, mas eu fiz parte da pastoral tal, Senhor, mas eu falei da tua palavra, eu preguei, nós ministramos, nós cantamos, nós adoramos, nós louvamos, e o Senhor vai falar, parte-se daqui, porque eu não te conheço, porque você está vivendo aquilo que diz Gálatas capítulo 3, versículo 3, só estão levianos assim, a começar no espírito e quereis terminar na carne. Quantas pessoas começam no espírito e aí, assim que fez o retiro, assim que fez o encontro, é aquela explosão, e aí está todo mundo animado, está todo mundo feliz, está todo mundo querendo, está todo mundo se doando, você fala, vamos ali, e aquela galera. Aí vai passando o tempo, o povo vai murchando, o povo vai arrefecendo, o povo vai esfriando, o povo vai colocando condições. Uma geração frágil, fraca, uma geração débil. A cabeça mal começou a doer, a cabeça doeu 8h30 da manhã. A pessoa já declara 8h30 da manhã, hoje eu não vou para a igreja, porque minha cabeça está doendo. Meu irmão, toda vez que apareceu um problema, toda vez que apareceu uma dor, toda vez que apareceu uma dificuldade, você dá não para Deus. Você não vai chegar até o final, não vai. Não vai, a gente vai ver os grandes santos, doutores, místicos da igreja, eles foram santos porque eles perseveraram até o final, porque independente da dor, da dificuldade, do ambiente, da sociedade, da ideologia, de tudo aquilo que estava vigente, eles perseveraram até o final, até a última gota. Isso é perseverança. Precisamos perseverar até o final, até o final. A palavra perseverança, em seu significado, ela também pode ser entendida como constância. Constância significa continuidade. Não é só a gente começar, não é só experimentar, não é só arrepiar, não é só batizar no Espírito Santo, não é só orar em línguas, não. É preciso ter constância, é preciso ter continuidade, é preciso dar continuidade. A palavra de Deus em João, no capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se é o caminho, eu preciso percorrer. Mas esse caminho se faz de passo, eu preciso dar passos nesse caminho. Porque as pessoas iniciam bem. Iniciar bem qualquer um inicia. Às vezes continuar bem, se a pessoa for esforçada, ela até continua bem. Mas termina bem só aqueles que morreram para a carne, aqueles que morreram para o mundo e começaram a viver para Deus. Esses terminam bem. Não adianta começar, a gente começa, a gente ainda está cheio ali de inclinações, a gente está cheio de dificuldades, cheio de bagagem, cheio de peso, cheio de pecado, mas Deus vai aliviando o fardo, Deus vai nos capacitando, vai nos moldando, como se fosse uma pedra bruta. E aí Deus vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. Ora, quem poderia dizer que o Anderson há anos atrás, há mais de 16 anos atrás, vindo de uma depressão, tentativa de suicídio, usuário de droga, que chegava em casa doidão, quebrando, caindo pelas coisas, hoje é o mesmo Anderson que anuncia a palavra poderosa de Deus. Aquele mesmo que pelo mundo falou assim, ah não, esse aqui já era, esse aqui não vale nada, ah não, esse aqui está fracassado, ah não, o futuro desse daí é o caixão, ah esse aí eu já lavei minhas mãos, é o mesmo que hoje em dia é tido como homem honrado, pai de família, que cria e educa seus filhos e educa para o céu. Um pai de muitos filhos que talvez tinha sentença de morte declarada, decretada. Hoje proclama vida e vida em abundância e vida na graça. Hoje eu não temo mais se eu perco a minha própria vida, porque eu sei que meu lugar é no céu e lá é a eternidade. Então não estou preocupado se aqui eu vou sofrer, se aqui vai doer, se aqui vai sangrar. Não me interessa. O importante é prosseguir decididamente até o final. A palavra perseverança ela também é entendida como persistência. Precisamos persistir. Sabe o que significa persistir? Persistir significa continuar
com firmeza. É isso que essa geração precisa. Essa geração precisa continuar com firmeza. Porque uma geração enferma. Sabe o que significa a palavra enferma? A palavra enferma do latim significa infirmos. Infirmos significa aquele que é débil, aquele que é frágil. A gente vive diante de uma geração fraca, diante de uma geração débil. Na hora que recebe uma exortação, recebe um não, recebe ali uma palavra um pouco mais dura, mais forte. Não, eu vou sair da igreja. Não, esse pregador grita demais. Não, fulano de tal é ignorante. Não, porque ciclano é chato demais, eu não suporto. Eu não tolero. É uma geração hipersensível, enferma, débil, frágil, fraca. Qualquer coisinha que acontece, corre, foge, se esconde. É o famoso complexo Adão e Eva. Quantas pessoas vivendo o complexo Adão e Eva? Ora, antes, como é o complexo Adão e Eva? Quando Adão e Eva pecou no paraíso, a primeira atitude deles foram se esconder. Eles se esconderam de Deus. Quantas vezes nós, infelizmente, quando caímos no pecado, a gente se esconde de Deus. A gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta das pessoas. Tem vergonha. Uma geração infirmos, enferma, fraca, débil, ela precisa de firmeza. Ela precisa de constância, continuar. Ela precisa continuar, caiu, levanta, tá doendo, continua, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Precisa continuar com firmeza. Sabe o que é continuar com firmeza? Quando a gente peca mortalmente, a gente está morto, ou seja, caído. Quando a pessoa peca mortalmente, ela está morta, ela está caída. Então, quando ela faz uma confissão bem feita, quando aquela pessoa volta à vida sacramental, quando aquela pessoa encara a vergonha, porque ela sabe que é melhor ela enfrentar a vergonha do que ir direto para o inferno. E ali ela busca o sacramento, ali ela busca a confissão. Quando ela se confessa de forma bem feita, ela recobra o estado de graça. Sabe o que o estado de graça faz com você? Te coloca de pé. Se o pecado te coloca caído, morto, o estado de graça, uma confissão bem feita te coloca de pé, te dá firmeza, firma os teus pés que estavam cambaleantes talvez pela bebida, cambaleantes pela droga, cambaleantes pelo pecado, pelo vício, pelas más inclinações, pelas paixões desordenadas. Mas quando você confessa devidamente os seus pecados, Deus recobra a firmeza dos seus pés e te coloca de pé. Você que estava morto, caído, sentenciado ao inferno, quando fere os pecados, quando comete os pecados mortais, quando você se confessa, Deus te coloca em firmes, te coloca de pé, te coloca com firmeza. Firmeza, firma os teus pés. E já não mais morto, mas vivendo de fato uma vida em abundância. Porque aquele que crê, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Está dando para entender sim ou não? Então vamos acelerar aqui, que já levantaram a placa ali para mim. Glória a Deus. Vamos dar sequência. A palavra de Deus, Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 3 ao versículo 13. Se você não trouxe a tua palavra, eu não estou entendendo o que você está querendo da tua vida espiritual. Se você não tem uma Bíblia, olho no celular. Se eu falar, beija a tua palavra, você vai beijar o teu celular? Cheio de bactéria? Então pega a tua Bíblia e anda com ela. Medita, mergulha, guarda essa palavra, retém, observa. Todo mundo fala, eu amo a Virgem Maria. Aí se consagra, coloca véu, vestido, coloca aquilo, se veste de forma modéstia, coloca uma cadeia, coloca isso. Ei, você que é consagrada a Nossa Senhora, você precisa imitar ela. E Nossa Senhora guardava tudo no coração, porque ela meditava. Ela guardava no coração. E você está guardando o que no coração? Vento, vazio, buraco. Por isso que não consegue ficar de pé.
Não tem firmeza. Vazio, vazio. Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 13. Vai dizer sim a palavra de Deus. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isso? E qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso acontecerá, apenas o início das dores. Então sereis entregue aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa, sereis objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Aplauda a palavra do Senhor. Para você que trouxe a sua palavra, dá um beijo. Para quem está com o celular, não dá um beijo no teu celular. Cria vergonha na cara e anda com a tua Bíblia. Meus irmãos, uma palavra forte dessa. Aqui a gente vê ali o Senhor senta ali no Monte das Oliveiras, logo aproxima os discípulos, o Senhor começa a trazer um ensinamento, uma clareza, para que eles comecem a entender, para que eles comecem a progredir ali na vida espiritual. Só que ali o Senhor está falando ali que vai cair o templo, ali o Senhor começa a falar ali sobre o fim dos tempos. E qual é a reação dos discípulos? É ficar com medo. Quantos de nós, quando a gente recebe uma notícia dura, uma notícia forte, quando a gente olha as notícias na televisão, é peste, é isso e aquilo, foi pandemia, a gente vê guerra, a guerra já está acontecendo, não só a guerra, mas os rumores da guerra também, porque em alguns rumores fala, não, se o país tal for contra o país tal, vai acabar o mundo, mas também está acontecendo guerra, e acontece guerra numa nação contra outra nação, um reino contra outro reino, e o Senhor fala, quando isso acontecer, só início das dores, não vos perturbe. Mas aí qual é a atitude dos discípulos e muitas vezes qual é a nossa atitude? É ficar com medo. Qual é o problema? É que quando a gente começa a se render ao medo, quando a gente começa a se render ao medo, a gente vai arrefecendo, esfriando. A gente vai perdendo a fé. O medo gera em nós insegurança. A insegurança gera em nós o abandono da fé. Então uma das armas do demônio para poder nos jogar no chão, para poder nos tirar do caminho da santidade, do caminho da salvação, é gerar em nosso coração medo, e a gente fica com medo de dar o passo. Quantas vezes você vem e senta nessa cadeira, mas você tem medo de alguém te chamar aqui na frente para você dar um testemunho, tem medo de às vezes testemunhar o Cristo no teu trabalho, você tem medo de testemunhar Jesus na tua casa, você tem medo quando está toda a tua família reunida no almoço de domingo, e você falar que você não faz mais aquilo, que você não bebe mais, que você assumiu uma postura diferente, e o medo vai tomando o teu coração, o medo vai ganhando a tua história. Aí as pessoas falam, não vamos evangelizar na rua, não vamos na casa do fulano, não vamos na casa, não, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de roubo, eu tenho medo de furto, eu tenho medo de... Sabe de que eu tenho medo? Eu tenho medo de perder a graça de Deus. Porque se eu perder a graça de Deus, eu perdi tudo. É disso que eu tenho que ter medo, não. Mas esse medo não pode tomar o meu coração, porque o medo gera insegurança, e a segurança faz com que a gente abandone a fé.
Aí a pessoa para de acreditar e ela começa a acreditar, não, o nosso mundo só vai mudar se o presidente tal assumir, o nosso mundo só vai mudar se o governo tal cair, o nosso mundo só vai mudar se tal coisa acontecer. A gente começa a abandonar a fé e começa a olhar para as pessoas, para as coisas, para o mundo, para a ideologia, para o governo, para a política, para isso e para aquilo. Não, a gente não pode perder a nossa fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Talvez a gente abra os nossos olhos e a gente vê o mundo se acabando. É triste hoje em dia porque você vê as crianças se rendendo, se perdendo. Crianças fazendo coisas abomináveis, músicas profanas. Aí você fala, nossa, esse mundo está perdido. Mas se você for olhar para a perdição, se você for olhar para as coisas ruins que está acontecendo, você vai ser acometido pelo medo. E não podemos deixar o medo enraizar no nosso coração. Porque o medo gera insegurança, a insegurança faz a gente abandonar a fé. A gente deixa de acreditar que é possível. Aí a pessoa começa a se perguntar, ora, cadê Deus? Por que Deus permite isso? Por que aconteceu aquilo? Por que morreu o meu familiar? Por que morreu fulano? Por que ciclano foi preso? Por que ciclano recaiu? Por que ciclano sumiu? Precisamos seguir com a firmeza da fé. Ora, Anderson, a firmeza da fé. A fé vem pela pregação. Vai dizer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvido. Precisamos ouvir a voz de Deus. E isso aqui é tão forte, meus irmãos, que precisamos ouvir a voz de Deus. Hoje eu trouxe o catecismo. Sabe por quê? Porque eu estou vendo levantar uma geração de falsos profetas. Eu estou vendo levantar uma geração de falsos pregadores, de palestrantes, de coach, de pessoa que vai ali no chat GPT e pega um negócio interessante, copia e cola, e acha que é isso, e acha, o próprio Cristo vai dizer, surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, vai falar sou eu, é o fulano, é o ciclano, é assim, eles promoverão até cura para poder enganar e seduzir o povo. Mas é uma geração que não conhece Deus, que não vive aquilo que diz Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz que Moisés se entretinha com Deus, como quem se entretém com um amigo face a face, não tem intimidade, porque não tem compromisso, está vazio. É como a figueira estéril, é bonita por fora, tem folhagem, é vistosa, é frondosa, mas não produz fruto, porque por dentro está seca. A palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 5 diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer, sem Deus não podemos fazer nada, se não tivermos alicerçado a videira. Não adianta a gente pegar aí um videozinho, não adianta entrar na rede social e colocar ali um equipamento legal, colocar um microfonezinho, pegar um negócio, um textozinho ali, Ctrl+C, Ctrl+V com frases de efeito e achar que isso aí vai produzir frutos. Não. Se não tiver alicerçada a videira, não prevalece, não permanece até o fim. Precisamos da firmeza da fé. A fé vem pela pregação. Catecismo da Igreja Católica, no número 162, vai dizer assim: para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Assim como é possível perder a fé, também é possível pedir ao Senhor para aumentá-la. O Catecismo da Igreja Católica está falando que tem como aumentar a fé. Se eu implorar, se eu mergulhar, se eu meditar na palavra. Mas as pessoas hoje em dia não meditam na palavra. Elas não guardam a palavra. Lucas no capítulo 8, no versículo 15, vai dizer sobre a parábola do semeador. E aí o Senhor vai explicar lá no versículo 15, que a semente que produz fruto é aquela que cai no solo bom, o terreno bom. Sabe qual é o terreno bom? Vai explicar o Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 15, diz que o terreno bom é aquele coração reto, é aquele terreno que acolhe com o coração reto. Primeira coisa, coração reto. Hoje em dia, o coração das pessoas não são mais reto.
É um coração que se inclina para qualquer paixão, para qualquer encanto, para qualquer sedução. Não tem retidão, não tem retidão, não tem retidão. A pessoa começa bem, mas logo vai afrouxando. A pessoa vai ali e se consagra a Nossa Senhora. Começa a ter uma vida modéstia. Aí começa ali a viver um mistério. E aí daqui num tempo ela começa a voltar à vida velha. Daqui num tempo ela começa a afrouxar as rédeas. Como vai dizer a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 32, vai dizer que Araão afrouxou as rédeas. Araão soltou as rédeas. Sabe qual a consequência disso? O povo acaba criando um bezerro de ouro e idolatrando ele. Quando a gente afrouxa as rédeas, meu irmão, a gente abre as brechas. Quando a gente abre as brechas, o demônio entra por ela e nos derruba. Precisamos ter uma fé firme. Precisamos ter uma fé firme. E como que tem uma fé firme? Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no número 162, meditando nessa palavra e implorando para que Deus aumente a nossa fé. É isso que a gente precisa. Lucas, capítulo 8, no versículo 15, diz que o terreno bom é aquele que acolhe a palavra que é semeada com o coração reto. Com o coração reto. E aí sabe o que diz? Diz assim, aquele que retém aquela palavra no coração. Esse é o segredo. Todos os santos meditavam, todos! Se você quiser entrar no céu, você precisa ser santo. Todos os santos meditavam, todos os santos guardavam, todos os santos retinham do coração a palavra de Deus. Retinham a semente num coração reto. Como que aumenta a fé, Anderson? Sem a fé firme, a gente não persevera, a gente não continua, a gente fraqueja, a gente abandona, a gente larga, a gente não só traz Jesus, a gente vende Jesus, troca Jesus por qualquer coisa, por um filme, por uma novela, por uma televisão, por uma rede social, por um tempo ali, por um futebol. Quantas pessoas que não têm mais a fé firme, que deixaram a fé se perder. Precisamos meditar nessa palavra, guardar ela no coração, reter ela aqui dentro. O que é reter a palavra? Você lê aquela palavra e você passa o dia inteiro, seja lavando louça, pegando ônibus, seja trabalhando, faxinando na casa dos outros, seja lavando prato, lavando banheiro, seja ali trabalhando de Uber, seja ali dentro de uma lotação, você fica meditando aquela palavra, guardando aquela palavra, retendo aquela palavra, e aquela palavra começa a fazer carne da sua carne. E aí o verbo se faz carne dentro de nós. Isso aumenta em nós a fé. Meus irmãos, a fé também, ela é aumentada pela obediência. Isso aqui é importante. Quem obedece, nunca erra. Sejam obedientes àquela que é a vontade de Deus, que se manifesta também em sua mãe igreja. Por quê? Porque quando as pessoas começam a ficar com um monte de rebeldismo, se perde a fé, a pessoa se esvai, qualquer tipo de sedução ela cai, ela vive hoje o que é muito triste, que a gente tem presenciado dentro da igreja. Quantas vezes a gente se depara com aquilo que diz o Código de Direito Canônico, no cânon 751. Ele fala que existe os hereges, os apóstatas e os cismáticos. O herege é aquele que nega uma ou mais verdade de fé. Quantas pessoas hoje no nosso tempo estão dentro da igreja, mas vivem como herege, porque fala, eu não concordo com esse posicionamento, eu não concordo com essa verdade. Ah, se a pessoa fizer isso, é isso. Quantas pessoas ali vivem como hereges dentro da própria igreja? E pior, quantas pessoas vivem como um apóstata? Sabe o que é o apóstata? É aquele que nega a fé por completo e larga de vez, larga de mão e deixa para lá. E não só solta as rédeas, como volta para a vida velha, volta lá a chorar pelas cebolas do Egito, para viver uma escravidão enfurnada dentro do pecado, para viver a morte e não a vida. E hoje em dia, mais do que nunca nesses tempos, onde o nosso Papa Francisco fez a sua Páscoa, no dia 7 de maio começamos o conclave, é onde começamos a ver aparecer os cismáticos. O cismático é aquele que não acredita no sumo pontífice, é aquele que dá as costas e nega.
Então a gente vive dentro da igreja, tendo que conviver com uma cambada de herege, uma cambada de apóstata e um bando de cismáticos. Então precisamos ter uma fé firme para não se deixar seduzir com os encantos, para a gente poder ir se preparando para o final. O próprio Senhor alerta sobre a sedução. Ele fala que vai vir falsos profetas. Não vos deixeis seduzir. Como que a gente se deixa seduzir? Quando a gente deixa as brechas abertas. A pessoa fala assim, não, eu quero ser de Deus, mas eu ainda faço isso daqui. Eu quero ser de Deus, mas isso aqui eu não largo. Eu quero ser de Deus, mas isso aqui é meu. Isso aqui eu não largo. Isso aqui ninguém me tira. E ela vai abrindo brechas. Ela vai fazendo contratos com Satanás, onde ela fala que ela quer servir Deus, mas ela quer continuar bebendo a cachaçinha dela. Ela quer ser de Deus, mas ela quer continuar indo pra festinha. Ela quer ser de Deus, mas ela quer continuar usando aquela roupa vulgar, ouvir aquela música profana. Eu quero ser, e ela vai deixando brechas. E sabe o que a brecha faz? A brecha favorece para que o inimigo venha e te seduza, e te joga no chão, te esfrega na lama, e você vai viver aquilo que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, a porca voltou ao lamaçal. Provérbios, capítulo 26, versículo 11, o cão voltou a lamber o seu próprio vômito. Quantas pessoas começam no espírito e termina na carne, renuncia os vícios, mas abre as brechas e volta para todos eles e volta pior, porque não se entregou por completo, porque caiu na sedução do maligno. Meus irmãos, não podemos nos contentar em ser uma geração morna. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Oxalá fosse quente ou fosse frio, mas como é morno será vomitado. Eu estou cansado de ver um povo morno. Eu não me preocupo com quantidade. O Senhor nunca se preocupou com a quantidade. Mas é preciso ter qualidade. Se aqui nesse grupo Abba Pai levantaram homem de mulher, um homem cheio de Deus, levantaram uma mulher cheia de Deus, faz a diferença nessa cidade inteira. Não estou te falando de muitos, eu estou te falando de pessoas comprometidas, decididas, pessoas que agem com firmeza, com uma fé firme. E não se deixa seduzir quando chegar no final de semana e fulano te chamar para resenha, fulano te chamar para o churrasquinho, fulano te chamar para baladinha, fulano te chamar para o barzinho, fulano te chamar para não sei aonde. E você vai falar assim, não, sabe por quê? Porque o meu lugar é o céu e até chegar lá eu vou derramar até a última gota. Até a última gota. Até a última gota. O Senhor, para finalizar, vai dizer assim, sereis mortos, sereis objetos de ódio por conta da minha causa. O Senhor não nega para ninguém. Quantas pessoas, até mesmo dentro da minha família, nem olham mais na minha cara. Você acha que eu recebo convite para poder almoçar, jantar na casa de alguém, comer um churrasco? Não. Porque tem gente que não aguenta nem olhar na minha cara. Por quê? Porque quando olham para mim, vê um homem que antes não valia nada e hoje é um homem que revela Deus. E essas pessoas começam a nos perseguir. Dentro e fora da igreja surge a perseguição. E o Senhor vai dizer, serei objeto de ódio de todos. Mas lá na bem-aventurança o Senhor diz assim, bem-aventurados quando vos perseguirem, vos caluniarem, quando disserem falsamente contra vós. O Senhor diz assim, alegrai e exultai. Alegrai e exultai. Olha o que o Senhor diz na bem-aventurança. Quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, alegrai e exultai. Não está escrito murmurai e reclamai. Porque hoje em dia, na hora que a pessoa começa a vir com uma perseguiçãozinha, começa a vir uma luta, começa a vir um entrave, o que a pessoa começa a fazer? Murmurar e reclamar. Não, o Senhor fala na bem-aventurança. Quando isso acontecer, alegrai e exultai. Alegrai e exultai. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final, do principal, onde Jesus se coloca no meio de nós. E essa passagem ainda vai dizer sobre o progresso da iniquidade. Quantas pessoas, ao ver o progresso da iniquidade, pela injustiça, diante de um governo corrupto, diante das ideologias, o povo sendo preso, o povo inocente sofrendo. Quantas pessoas, ao olhar essa realidade de guerra, de ambiente hostil, acaba deixando arrefecer o amor, a caridade. A caridade nas Sagradas Escrituras significa amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
E aqui o Cristo está falando que pelo progresso da iniquidade as pessoas se deixam perder o próprio amor. Não mais a fé, mas até o amor. Elas se deixam perder o próprio Deus. Elas se perdem de Deus, porque ela fala, não é possível que Deus permite que tudo isso aconteça. Sabe por que isso acontece? Que elas pararam de olhar para Jesus, começaram a olhar para o problema, começaram a olhar para a situação, começaram a olhar para as coisas. Que possamos manter os olhos fixos no Senhor. Então quero te convidar agora a se preparar para se colocar diante do Cristo Jesus. Então quero te convidar, meu irmão, já ir ficando de pé. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz que não tens resistidos até o sangue na luta contra o pecado. Precisamos perseverar até o fim, porque aqueles que perseveram até o fim, esses sim, entrarão no reino dos céus. Mais do que começar bem, mais do que continuar bem, precisamos terminar bem. O Salmo 24, no versículo 15, diz: para manter os olhos fixos no Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 26, diz que precisamos ter os olhos fixos na recompensa. Então para de olhar para o problema, para de olhar para a dor, para de olhar para a dificuldade, para de olhar para a situação adversa e mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque é dele que vem a nossa salvação. Precisamos perseverar até o fim. Guarde com o coração reto a palavra poderosa do Senhor. Medita, retenha, guarda, observa, busca estar de pé e busca dar